Bom dia, dona Nurimar. Eu gosto de entrar uns minutinhos antes, né? Sempre tem esse costume. As pessoas já vão se achegando. Ainda faltam alguns minutos para a gente começar nosso estudo. Aí eu já deixo um louvor tocando e as pessoas já vão arrumando um cantinho mais tranquilo nas casas, né? Pra gente conseguir participar. Bom dia pra senhora. Bom dia, dona Eva. Como que a senhora tá? Cícero, a Glau. Espero que todos bem. Espero que todos com saúde por aí. Muita saudade de vocês, viu? Aí a gente entra um pouco antes, né? A notificação vai chegando para as pessoas, dá tempo das pessoas entrarem. Bom dia, Claudete. Tudo bem? Dona Edna. Satisfação ver vocês, viu? Mesmo que assim, né? Mesmo que seja só uma fotinho subindo, já dá uma felicidade no coração da gente. Agora são, aqui no meu relógio, 5 para as 10. Daqui a pouquinho a gente já começa o nosso estudo, tá? Eu estava falando que eu sempre entro um pouco antes, que é para a gente poder ter esse tempinho aí para tranquilizar nossa mente, para tranquilizar o nosso coração, né? Estamos aí já de quarentena já faz algum bom tempo, então às vezes é necessário que a gente dê uma desacelerada, ache um espaço que é para a gente poder ter aquele momento com Deus mesmo, né? Flávia, bom dia. Lau. Dona Eva, pode ter certeza que a gente está com muitas saudades de vocês também. Muitas saudades da senhora. Gente, daqui a pouquinho a gente já começa o nosso estudo, tá? Hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre perdão. E daqui a alguns minutinhos, uns 3 minutinhos, a gente já pode começar. Enquanto isso, eu peço para vocês
me darem um feedback, como que está o áudio, como que está a imagem, está rolando tudo direitinho, a transmissão está ok. Se puder alguém me dar um joinha para eu saber que a gente está sendo bem entendido. Eu estou querendo não usar o fone, gente, mas se o áudio não ficar bom, se a captação do que eu estou falando não ficar adequada, daí eu coloco o fone para poder melhorar um pouco. Ah, que bom, Claudete. Obrigado, dona Neymar. Pastora, tudo bem? Bom dia. Benja. Obrigado, Flávia. Obrigado pelo retorno. Gente, a gente ainda está se acostumando, né? Eu, pelo menos, ainda estou me acostumando. Apesar de trabalhar também muitas vezes assim. Mas quando a gente fala para a tela do celular é sempre um desafio, né? Tem mais gente entrando, que bom. Daqui a pouquinho a gente já começa o nosso estudo. Acho que agora nós já batemos 10 horas. Terminando o louvor, a gente já começa o nosso estudo. Vou entrar. Seu Manuel, bom dia. Poderoso testemunha. Eu não consigo escutar esse louvor e não lembrar da peça na praça. Nossa, que peça especial, né, gente? Toda vez que eu ouço esse sermão eu lembro da encenação da praça na Páscoa. Foi demais. Muita gente ficou tocada, nós ficamos tocados, e isso me traz essa memória, sabe? Bom dia, dona Sônia. Que Deus nos abençoe a todos. Gente, passou um pouquinho das 10 e até por respeito a todos que já chegaram, eu vou começar com o nosso estudo na Igreja Metodista em Itaberaba, hoje dia 20. Vamos falar um pouco mais sobre o perdão. Essa é uma continuação de um estudo que nós tivemos alguns dias atrás, né? Bom, vamos lá. Bom dia para todo mundo. Bom dia, meus queridos. Que bom que nós estamos todos juntos aqui novamente para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus, né? Já são 6 meses que a gente está separado assim fisicamente, nessa rotina online. Mas que bom que a nossa comunidade tem se mantido unida
né? Se não no mesmo lugar, mas com o mesmo espírito. E alguns dias atrás, a Claudete ela me convidou para expor um pouco mais sobre perdão, né? Ela perguntou, preparado para Perdão Parte 2? Aí na hora eu lembrei daqueles filmes de ação dos anos 80, dos anos 90, e eu pensei, Perdão 2, A Missão. E desculpa, foi inevitável. E talvez parte das pessoas que nos assistam hoje, talvez uma dessas pessoas nunca tenha assistido um desses filmes, né? De ação dos anos 80, mas talvez ouviu falar. Mas quem já rebobinou uma fita para devolver na locadora, quem já amarrou um quichute até chegar o cadastro na canela, esse daí sabe do que eu estou falando. Eram aqueles heróis dos anos 80, o Rambo, Duro de Matar, Van Damme, Chuck Norris, eles eram os caras, né? Os filmes de ação, eles enchiam o nosso imaginário. Era sempre um cara em busca de justiça, através da vingança. E era a qualquer preço. E não faltava bala e nem morte de figurante, gente. Mesmo as comédias daquele tempo, e até de hoje, eles rodam em torno dessa temática, né? Você pega os Trapalhões, por exemplo, que é baseado na ideia de dar o troco. Quando os personagens que normalmente são subestimados, né, pela sociedade do sul, do sudeste, que é representado no Dedé, levam a pior contra o negro, o diferente, o nordestino, que é o Mussum, Zacarias e principalmente o Didi. É a busca da justiça humilhando os que humilhavam, dando troco. Eu não acho que os filmes ou os programas de TV criaram esse comportamento. Eu não acho isso. Na verdade, eu acredito que eles apenas evidenciaram, né? Tornaram o padrão e na medida que replicavam. Eu repito, gente, eu não acho que ninguém vai se tornar um vingador só por assistir filme de ação. Mas quando a gente se sente bem, quando o mocinho persegue o vilão e finalmente, ao invés de prender o cara no final, ele dá um tiro na cara dele, isso pode significar que tem algo estranho quebrado dentro da gente, tá? Os filmes, eles contam histórias e essas histórias são uma maneira de olhar o mundo, a maneira de resolver as pendências, a maneira de quitar dívidas, de resolver desavenças. E isso não vem de agora, né? Isso é muito antigo. E no Oriente Antigo, inclusive, na Suméria, por volta de 1700 anos antes de Cristo, portanto antes de Moisés, antes inclusive dos 10 mandamentos, onde hoje é a região do Iraque, o rei Hammurabi, o rei dos Sumérios, ele mandou talhar num bloco monolito, um bloco de pedra, os primeiros tratados do que se tem notícia. Era uma espécie de código com mais de 200 leis que guiavam a relação entre as pessoas do reino dele, né? O princípio o princípio dessas leis gravadas ali na pedra, todas eram com base em retribuição, na mesma medida da ofensa que era sofrida. Era a lei do talião, né, como ficou conhecida. Era a maneira do olho por olho e dente por dente. E até hoje caminha assim a humanidade, né, quando caminha pelas próprias pernas, olho por olho, dente por dente. Ou seja, cega, banguela, injustiçada. Mas eu quero convidar todos os meus irmãos a olhar a justiça com outros óculos. Filmes de Hollywood, tá? Trocar essas lentes humanas e procurar olhar através das lentes do amor de Deus. E para isso, eu peço que todos abram as Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2, por favor. E eu vou aguardar um pouquinho para os irmãos localizarem o livro de Marcos, no capítulo 2. O Evangelho de Marcos é o segundo evangelho do chamado Novo Testamento. Vamos lá? Marcos, capítulo 2. Eu peço que assim que os irmãos identificarem o trecho, né, Marcos 2, já alguém me dê um ok, me dê um joinha para a gente
continuar na nossa explanação, tem bastante coisa para falar. Marcos capítulo 2. Amém, meus irmãos? Bom, se começamos a falar de filmes, né, nada melhor do que ler o Evangelho de Marcos. Entre as narrativas das obras de Jesus, com certeza que tem mais ação. Tenta ler esse livro como se ele fosse um filme de ação, gente. É do começo ao fim, a ação do começo ao fim. E entre os estudiosos, muitos acreditam, na verdade, que esse é o primeiro evangelho escrito. Ele é o mais curto dos três, né? Quando você lê Mateus e Lucas, você consegue identificar os elementos que já estavam presentes em Marcos, né? Marcos, ele não era apóstolo de Jesus Cristo, ele era um discípulo. E também é muito provável, como dizem os pesquisadores, que ele tenha sido escrito, o Evangelho de Marcos, a partir dos relatos de Pedro, do apóstolo Pedro. Isso também é observado pela maneira como o apóstolo é retratado, né? Como Pedro é retratado através do Evangelho de Marcos. Como dizem esses estudiosos, e também é atestado pela tradição dos cristãos do primeiro século e do segundo século, ali no começo da igreja primitiva. Tá? Então vamos lá. Marcos capítulo 2, versículo 1. Algumas Bíblias trazem o título desta perícope, desse trecho, como a cura do paralítico de Cafarnaum. Tá. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada da Bíblia de estudo John Wesley. Diz assim o texto. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram um leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensaram em seu coração: Como se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se da vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Só até aqui, irmãos. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Pai glorioso, glórias e graças te damos, Pai, porque pela Tua vontade estamos aqui hoje reunidos, Senhor, para ler, Pai, para celebrar a Tua passagem, a Tua vida, Pai, por esta terra, Senhor. E, através dos ensinamentos do Teu Evangelho, Pai, remodelarmos a nossa maneira de enxergar o mundo, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, elucide para nós, Pai, essas verdades, Pai, que estão dentro do coração, Senhor, do Senhor na eternidade, Pai. Oh, Pai poderoso, que Tua igreja, Senhor, consiga, através do Espírito Santo, compreender, Pai, e que esta Tua ferramenta, Pai, seja, Senhor, uma ferramenta para levar o Teu Evangelho, Pai poderoso. Agora, Senhor, complementa as minhas falhas, Pai. Complementa o meu orgulho, Senhor. Complementa a minha falta de capacidade, Senhor. E que seja o Teu Santo Espírito, Pai, a trazer o entendimento, Senhor, Pai poderoso. Refreia agora a minha língua, Pai, para que nenhuma palavra que não seja de Ti seja dita, Pai.
Traz agora, Senhor, a Tua revelação sobre a Tua igreja, Pai. Clamamos a Ti no nome de Jesus Cristo, porque somos completamente dependentes de Ti, Pai. Clamamos a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, igreja. Esse texto é fantástico. Eu particularmente amo as parábolas de Cristo, mas essa história ela é demais. As parábolas são contos que Jesus conta para exemplificar coisas maiores, né? As coisas do reino, que ele já estava inaugurando. Já essa história ela estava acontecendo ali, naquela hora. E parte do meu processo para entender um texto é tentar montar um filme na minha cabeça, imaginar a reação, as caras das pessoas, os sentimentos, e eu queria fazer esse exercício junto com vocês. Vamos fazer esse exercício hoje de montar essa história na nossa cabeça, montar esse filmezinho na nossa cabeça. Então eu peço que tentem visualizar na sua imaginação essa cena. Cafarnaum era uma cidade pequena do interior. Era como se fosse uma vila, né? E nesses lugares, como a gente sabe, as notícias elas não correm, elas voam. E Jesus ele já vinha realizando muitos milagres, a sua fama já estava espalhada por toda aquela região. Seus ensinos na sinagoga despertavam a atenção de muita gente, né? E os relatos de cura, de milagre que o acompanhavam por onde ele passava, inclusive a cura da sogra de Pedro, expulsão de demônios. Há pouco tempo, poucos dias antes, tinha curado um leproso. E o fato é que as multidões, elas afluíam, elas seguiam onde quer que ele ia. E de repente, a notícia que ele estava em casa em Cafarnaum se espalhou. E a casa onde Jesus estava fica cercada, uma verdadeira multidão, seguidores, curiosos, disputando ali cada centímetro quadrado para ver o que estava acontecendo. E eu penso que deve ser semelhante ao metrô da linha vermelha às 7h30 da manhã, sabe? Quando a gente está em pé e você tira o pé do chão, e no momento que você tira o pé do chão, você já não consegue colocar ele de volta no lugar, sem pisar em ninguém. Mas, ao contrário da estação da Sé, que é muito barulhenta, ali devia estar silencioso. Todos queriam escutar as palavras do Mestre. De longe, alguém escutou uma criança brincando, correndo. De longe, a gente escutava um cachorro latindo. De longe, alguém assava um pão e o cheiro ainda caminhava pelo lugar. Mas em todos os lugares havia gente. Todos atentos. Então, 5 pessoas chegam para somar nessa multidão. 4 delas estavam carregando uma maca. Um paralítico da cintura para baixo sobre ela. E eles tinham uma missão. A missão era chegar ao Mestre. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas aquele homem de Nazaré que todos falavam, ele poderia fazer algo. Algo que pudesse libertar a vida do amigo deles. Sabe, no século I não tinha muita inclusão com paralítico. Na verdade, ele era um homem dispensável para a sociedade, né? Descartável. Ele era um mendigo, um miserável em potencial. E aqueles amigos, eles estavam dispostos a qualquer coisa para mudar isso. Mas atravessar aquela quantidade, aquele mar de gente, era praticamente impossível. Eles tentam por um lado, não conseguem, tentam passar pela porta, não dá, nem pela janela. Mas eles tinham uma missão. E missão dada é missão cumprida. De algum jeito, que com certeza teve muito esforço, eles conseguiram chegar no telhado daquela casa, de onde Jesus falava para a multidão. Então, eles certos que o milagre estava ali, a poucos metros abaixo deles, eles destelham o lugar onde o Mestre estava e eles içam o paralítico por uma corda até o chão, no meio da casa, na frente de Jesus. Eu imagino a cara de todo mundo, de surpresa. Que cena doida, inusitada, né?
Pensa um dia no culto da igreja, de repente um barulho no teto, alguém abre, arranca as telhas e desce uma corda com um paralítico pendurado, amarrado numa maca. Talvez a gente não fosse entender. Talvez a gente não entender nada. Ficaria mais confuso ainda quando Jesus vem da demonstração de fé. Olha nos olhos do paralítico e no verso 5 diz: Filho, seus pecados estão perdoados. Perdoado? Parece que Jesus ali está tão perdido quanto nós assistindo a cena. É óbvio que o paralítico queria ser curado. Qualquer um via isso. Ele não pediu perdão, nem pediu. A Bíblia ela não nos conta sobre um pecado que aquele homem poderia ter cometido, o que possivelmente podia até ter gerado aquela situação de paralisia. Pode ser que ele merecesse o que estava acontecendo com ele. O que ele não estava ali, entrou ali, não era para procurar perdão. Ele entrou procurando, gente, um milagre. Um milagre que permitisse para ele um futuro diferente do passado, do que ele viveu até aquela ali. Ele estava procurando um milagre que libertasse ele. Mas Jesus o perdoa. E talvez, na nossa mentalidade moderna, na nossa maneira de enxergar as coisas, isso pudesse parecer pouco. Pudesse parecer confuso. Mas para a mentalidade dos fariseus e dos escribas daquele tempo, isso pareceu uma blasfêmia mortal. E eles olhavam pela janela julgando cada palavra, cada gesto de Jesus. Quem era aquele que se achava como Deus, capaz de perdoar pecados? No livro A Cruz do Rei, do pastor norte-americano Timothy Keller, é praticamente um comentário do Evangelho de Marcos. Keller, ele disse que esse foi o primeiro passo no conflito religioso de Jesus, entre Jesus e os fariseus. Era o primeiro passo público em direção à cruz. Jesus sabia. Aquele perdão que o paralítico nem tinha pedido, mas que recebia de graça ali pela fé, ia custar muito, mas muito caro para Jesus. E Jesus sabia. Então, no verso 8, Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer para o paralítico? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-se, tome seu leito e ande? Mas isto que para vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E eu penso, o que é mais difícil? Perdoar pecados ou curar o paralítico? Difícil responder, né? Porque dizer eu te perdoo pode parecer fácil, ou pelo menos mais fácil que curar um paralítico. Mas nós podemos perdoar verdadeiramente? Uma coisa eu sei, eu não posso perdoar ninguém que ofendeu uma outra pessoa. Eu não posso perdoar no lugar de outro. Eu vou explicar com um exemplo. Se eu estou passando numa rua e eu vejo uma batida, um Fiat 147 todo velho, remendado, perde o freio, bate na traseira de uma Porsche novinha. Baita estrago. Aí os dois motoristas, eles descem dos carros e eles começam ali a discutir no meio da rua. Então eu venho andando, vejo a confusão, do nada eu entro no meio da confusão, paro a briga e perdoo o dono da Fiat 147. Ninguém entende nada. Eu viro as costas e vou embora. A briga continua. Não, gente. É só o dono da Porsche que pode perdoar o dono do Fiat 147. Porque é o ofendido que perdoa o ofensor. Então, quando Jesus perdoa o paralítico, ao que Jesus está se referindo? Quais pecados? O perdão de Jesus ele é legítimo, porque ele é o ofendido, ele é o verbo, ele é a promessa, ele é o Cristo.
E é isso que Jesus está dizendo, e é isso que enfurece os fariseus e os escribas. Daquele tempo para hoje, gente, a medicina ela evoluiu muito. Talvez, nos dias de hoje, cirurgia com bastante fisioterapia pudesse mudar o status de paralítico daquele homem. Mas só Cristo pode perdoar pecados contra Deus. Parece que Jesus sabe de algo que o paralítico não sabe. Que apesar de toda a dor, de todo o sofrimento que a condição dele o causava, esse não era o maior problema. Ainda que provavelmente ele desejasse com todo o ser a cura para poder andar, ainda assim esse não era o maior problema. O problema dele, real, continuaria existindo. E quantas vezes a gente não pensa assim, né? A gente acha que um carro novo vai trazer felicidade, uma esposa, um marido, talvez filhos, ou talvez um trabalho novo, ou um novo curso da faculdade. Quando eu me formar, aí meus problemas acabam, aí eu vou ser plenamente feliz. Todas essas coisas, elas são boas, mas elas não têm esse propósito, elas também não têm esse poder. Depois de alguns dias que essa alegria é causada, depois de alguns dias que essa euforia passa, o descontentamento que habita no coração humano, ele volta a cobrar dívida, gente. Novamente a gente perde a paz. Tem uma frase do ator americano Jim Carrey, acho que todos conhecem, e essa frase ela expressa mais ou menos isso que eu estou dizendo, que essa frase é a seguinte: eu acho que todo mundo deveria ser rico, famoso e fazer tudo o que sempre sonha, pelo menos uma vez, para que possam ver que essa não é a resposta. E olha que ele já interpretou o próprio Deus no cinema, né? Mesmo que só por alguns dias. Essa não é a resposta. Existe uma palavra na língua hebraica, e provavelmente todos nós já ouvimos, essa palavra é shalom. Normalmente, nas nossas Bíblias, ela é traduzida por paz. Mas, na verdade, a ideia de shalom não é a paz como nós entendemos hoje, que basicamente é a ausência de conflito, né? Ou menos ainda, é uma palavra num boné, numa camiseta de Réveillon, quem sabe uma frase tatuada no antebraço. Segundo o pastor Igor Miguel, da Igreja Esperança de Belo Horizonte, ele é especialista em língua hebraica, shalom também não é apenas um sentimento psicológico. O sentido de paz no conceito hebraico, em shalom, é muito mais profundo. É estar completo. Tem a ver com integridade, com estabilidade. Tem a ver com uma falta que foi plenamente suprida. Não há falta entre as partes, agora há uma harmonia. Shalom também compreende a ideia de completar algo, de um relacionamento plenamente restaurado. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versos 1 e 2, diz algo que devemos levar em conta aqui também. Que, se você for olhar, depois você pode dar uma olhada, Tiago 4, 1 e 2. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Percebe? Existe um vazio do lado de dentro que ele permanece sem nunca conseguir ser preenchido. É como ter sede e não ter água para beber. É como ter uma fome eterna e essa fome não ser saciada. Existe algo interno na vida do ser humano que está quebrado, gente. Está rompido. E a gente sabe o que é. E a gente sabe de onde vem. Vem da queda. Da nossa rebeldia contra Deus. E essa rebeldia, ela nos colocou numa inimizade radical contra o Criador.
E por estarmos numa amizade com o Criador, estamos também num conflito contra a criação e contra a criatura. Nós entramos em falta contra Deus. E preste atenção nisso. Porque nos falta alguma coisa, nos falta a paz. Então nós temos uma fornalha dentro de nós. E essa fornalha está queimando o tempo todo. A gente joga lá dentro nossos ídolos, as nossas adorações, e ela devora tudo. E ela devora todos ao redor da gente. Para suprir essa demanda eterna. E a gente nunca está satisfeito. Essa sede, ela nunca é suprida. Porque a gente está em débito. Uma falta permanente contra o nosso Criador. Nos falta Shalom. E mesmo que por algum tempo parece que a gente consegue preencher essa fornalha com um carro novo, com um marido, com um filho, um emprego legal, logo essa fornalha devora tudo e a paz acaba. A sede volta. Eternamente insatisfeito. Era disso que Jesus conversava com aquela mulher samaritana junto ao poço, lá em João 4,14. Jesus diz para ela: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nunca mais terá sede. Uma vida saciada, completa, em harmonia. Jesus disse: eu deixo com vocês a minha paz. Eu não a dou como o mundo dá, a paz romana, a pax, baseada na força, na espada, a paz política, baseada em interesses que mudam ou que acabam conforme a conveniência do nosso coração, a avareza do nosso coração. Eu lhes dou a verdadeira paz, eterna, definitiva, a Shalom. Sabe, a partir de Jesus, não existe mais um buraco interior impreenchível. Uma sede insaciável. Porque através dele, o relacionamento entre Deus e o homem foi restaurado. E foi isso que Jesus disse na cruz: está consumado, está pago, definitivamente pago. Era isso que o Messias estava dando para aquele paralítico. Diferente do que ele pedia, mas exatamente o que ele precisava. Todos os teus pecados estão perdoados. Entre você e Deus, a Shalom. Muito mais difícil do que dizer levanta e anda, né? Mas ele também diz, só que agora é um sinal. Ele diz como um sinal de quem ele é, de quem ele sempre foi, de quem ele sempre vai ser. O Filho unigênito de Deus, o Cristo. Aí imagina, gente, o paralítico mexe um dedo do pé, depois ele mexe outro, aí ele mexe o joelho, levanta todo desajeitado, quase cai. Ele não sabe andar, ou talvez fosse só o êxtase daquele momento, mas ele é amparado. Imagina agora os gritos da alegria da multidão, o choro de emoção. Muitos conheciam ele, sabiam das dores. Os escribas e os fariseus no cantinho da janela, boca aberta. E não é assim que todos nós chegamos na presença de Jesus? Levados por amigos, parentes, talvez levados pelos nossos próprios problemas, né? Cansados de alimentar em vão esse inferno que queima dentro. Não tem mais ídolo para sacrificar. Talvez a família, trabalho, saúde, isso já tenha sido devorado. Mas nós chegamos assim, presos às nossas paralisias, caindo no meio de uma sala cheia de gente, uns julgando, outros apoiando, alguns ainda só passando para ver o que está rolando, mas chegamos. Daí nós encontramos Jesus sem ter a menor ideia do que a gente deve fazer
do que vai acontecer, e ele olha nos olhos e diz: filho, teus pecados estão perdoados. E sem merecer, você recebe tudo. Tudo que você mais precisa e você nem sabia. Mas vai transformar a nossa vida de uma forma radical. E esse é o grande milagre, gente. E a partir disso, agora ele pode olhar e falar para nós: levanta e anda. Amém? Amém, meus irmãos. Na primeira parte da nossa aula sobre perdão, alguns dias atrás, eu me dediquei a falar um pouco mais sobre pecado. E hoje, nesse primeiro bloco, eu quis falar um pouco mais sobre perdão. Então, caso não tenha assistido a primeira aula, eu te incentivo a procurar aqui na nossa página do Facebook da Metodista Itaberaba, dentre todos os estudos dos nossos outros professores, que são maravilhosos, a parte 1 desse estudo sobre o perdão, tá? Agora, nesse segundo bloco, eu busquei separar algumas dúvidas e coisas do dia a dia, tá, que eu levantei com alguns irmãos, e eu tentei responder da maneira mais prática que eu consegui. E eu espero que seja útil para vocês como foi para mim. E eu espero que a gente consiga terminar esse estudo. Caso passe alguns minutinhos, eu peço que, por favor, me perdoem. Eu prometo que vão ser poucos minutos, tá? Vamos lá para as dúvidas. É óbvio que eu não vou falar quem me perguntou. Primeira dúvida: eu preciso declarar, dizer eu te perdoo, mesmo que seja alguém que não é do meu convívio e não me pediu perdão? Não precisa procurar a pessoa para perdoá-la. O perdão, ela é uma liberação do coração em relação a quem cometeu a ofensa. Algumas vezes a pessoa ofensora, ela nem está comprometida com Cristo como nós estamos. E procurar ela para dizer eu te perdoo pelo que fez comigo, pode causar uma reação bem diferente da que a gente está desejando. A gente pode passar uma imagem de que a gente é superior, guardião da moral, passar uma ideia de presunção. Inclusive, a gente deve sempre examinar com cuidado o nosso coração para que esse sentimento de superioridade não brote, tá? Que nem uma erva daninha. Agora, se a pessoa se afasta depois que nos ofende, pode ser que ela esteja envergonhada da própria atitude e ela está num processo de arrependimento, se sentindo culpada ainda. Isso é bastante comum, inclusive. E se esse for o caso, o melhor do que se encontrar ou ligar para ela para dizer que perdoa, melhor ainda é demonstrar vivendo o perdão, tratando ela com amor. Dessa forma, ajuntamos brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Paulo diz isso em Romanos 12:20, e algumas pessoas têm dúvida quanto ao que isso significa, mas no meu entendimento é que quando agimos com amor para com quem nos ofende, nós somos ferramentas do Espírito Santo, ajudando a provocar uma mudança no coração do ofensor, tá? Então, quando essa pessoa for tocada definitivamente por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, e se arrepender, ela pode querer confessar o pecado dela para você. Então, você pode vir até ela e declarar o perdão que você já deu muito tempo antes. Amém? Dúvida 2. Nós devemos continuar confiando em quem perdoamos? Umas dúvidas boas, né? E a minha resposta é não necessariamente. Confiança é uma coisa, perdão é outra. Muita gente confunde perdão com confiança, como se no mesmo instante que perdoamos, devêssemos confiar cegamente no outro como antes. E não é assim. Ninguém esquece magicamente o que aconteceu.
quando alguém do nosso relacionamento comete um pecado contra a gente deve perdoar no mesmo momento. Já a confiança, ela pode ser restaurada, reconstruída depois, caso o ofensor, se arrependa do mal que fez. Então o relacionamento é restaurado quando um coração perdoador encontra um coração arrependido. Isso pode levar tempo, mas vale a pena, viu, gente? Aqui tem algo muito importante. Quando a gente perdoa, a gente desfruta na hora dos benefícios do perdão. O outro só desfruta dos benefícios desse perdão caso e se ele se arrependa. O perdão, ele te liberta de carregar a dor daquele pecado. Ele permite que essa ferida que foi aberta cicatrize. E isso deve acontecer quantas vezes for necessário. Num casamento, por exemplo, o perdão ele precisa ser mútuo, diário. Quantas vezes por dia for preciso. Mas aqui eu preciso fazer uma ressalva dolorosa, gente. Tempos atrás eu assisti uma mensagem do pastor Paulo Borges Júnior, da comunidade Sal da Terra de Goiânia, e eu vou tentar ser tão enfático que nem ele foi. É muito importante falar que o perdão não é abrir mão da justiça, é abrir mão da vingança, principalmente quando se trata de crime. Digo isso porque muita gente confunde e acaba levando para dentro de um gabinete pastoral ou de uma reunião de aconselhamento alguma coisa que deveria ser levado para dentro de uma delegacia. Eu estou falando de agressão. Agressão é pecado e é crime. O pecado a gente perdoa e o crime a gente denuncia para a polícia. Dentro das igrejas, na intenção de proteger o casamento, muitas vezes desprotegemos a vítima, que em 99% das vezes é a mulher. O índice de agressão à mulher no Brasil ele já era altíssimo, e agora nesse período que a gente está atravessando de pandemia, ele cresceu mais de 20%. E está espalhado por toda a sociedade brasileira, em todas as faixas econômicas, inclusive dentro das igrejas evangélicas. E isso precisa acabar agora. Se você sabe de alguma pessoa sendo agredida, orienta essa pessoa a perdoar o agressor e a denunciá-lo. E a prova que a mulher perdoou o marido é que no domingo ela prepara o jumbo para ele, pede oração no grupo de intercessão, prega o evangelho para ele na cadeia. Na cadeia. Gente, isso é sério. A igreja evangélica, ela não pode mais fechar os olhos para isso. Não pode mais fingir que não está acontecendo. Está acontecendo. E a gente tem que parar. Amém? Eu vou deixar um telefone aqui. 180. No Brasil inteiro é o mesmo número. 180. Se você souber de alguma agressão, ligue, denuncie. Interrompa esse ciclo antes que alguém morra. O pecado a gente trata. A morte é o ponto final. Eu não quero chocar ninguém, tá? Mas talvez só um pouquinho. Mas isso é muito importante, gente. Perdão é perdão, crime é crime, amém? Vamos lá. Dúvida 3. Alguém que amo me decepcionou. Como que eu consigo perdoar? Eu sigo um pastor chamado Tiago Valentim, conhece? Da Brasilândia? Então o pastor Tiago ele diz uma frase no curso de catecúmenos que encaixa muito bem aqui nesse tópico. A frase é o seguinte: cedo ou tarde eu vou te decepcionar. Pode contar com isso. Sabe? Todos nós decepcionamos alguém ao longo da nossa vida. Uma vez me disseram que as maiores decepções vêm das pessoas mais próximas. E quando eu escutei isso da primeira vez, me pareceu sábio isso, até meio profético, né? Mas depois, pensando melhor sobre isso, eu vi na verdade que era meio óbvio. E eu explico. Quando conhecemos alguém, a gente cria uma expectativa. Será o marido perfeito, a esposa perfeita, o amigo mais fiel, o filho perfeito, o pastor ideal.
Acontece que a gente despeja em cima do outro todo o peso dessa expectativa, todo esse peso nos ombros do outro. E um dia essa expectativa ela não é correspondida. Claro, ninguém consegue preencher a expectativa do outro o tempo todo. E cobrar isso é simplesmente desumano. É a receita da decepção. Um dia o outro erra, nos ofende, e de algum jeito parece que a gente nunca conheceu realmente aquela pessoa. Então surge a dificuldade de perdoar aquele que sempre foi tão próximo. E por quê, né? Porque uma ofensa, e às vezes uma ofensa simples de alguém próximo, pode ser mais difícil de perdoar. Eu acredito que isso diz muito mais sobre a gente do que a ofensa em si. Na verdade, a grande dificuldade, na minha opinião, ela vem de aceitar que eu criei uma imagem falsa do outro. Uma imagem que servia para o meu desejo. Na verdade, eu não consigo aceitar que eu errei em julgar o caráter do outro, em quem ele era de verdade. Isso diz respeito ao meu orgulho, como eu sou, como eu não sou um bom analista de caráter. Isso diz respeito ao meu pecado. E quando a gente lê em Jeremias, maldito é o homem que confia no próprio homem, não diz respeito a não confiarmos uns nos outros, e sim a não confiar em nós mesmos na força do nosso braço ou na nossa capacidade de analisar o irmão. Diz respeito ao nosso ego. Maldito é o homem que confia no próprio esforço e no próprio julgamento. Isso diz respeito a mim, ao meu ego. Porque prova que eu não sou infalível. Em Mateus 26, no episódio que depois fica conhecido como a Santa Ceia, Jesus foi traído pelos seus amigos mais próximos, mais íntimos. Todos o abandonaram na última hora. Especialmente Judas e Pedro, eles desempenharam um papel especial. Judas entregou Jesus nas mãos dos executores e Pedro negou descaradamente depois de jurar fidelidade. Jesus sabia que aconteceria, mas isso não mudou em nada o propósito dele. Inclusive, na primeira oportunidade, ele demonstrou um carinho especial por Pedro. Isso porque Jesus ele não criava falsas expectativas a respeito dos seus discípulos. Ele não colocava esse peso sobre os ombros deles. Portanto, a gente não deve confiar na nossa capacidade de julgar o outro. Não crie expectativas que não podem ser atingidas. E perdoe. O outro é tão falho como eu e tão falho como você. Dúvida 4. Tenho dificuldade em perdoar. Ou ainda, não senti de perdoar, o que faço? Bom, antes de mais nada, é preciso a gente compreender que perdoar, ele é uma decisão, não é um sentimento. A gente não pode esperar que perdoar seja esse sentimento como a gente espera que uma fruta caia de uma árvore, uma fruta passada, madura. Não é isso, é uma decisão. E mais, gente, é um mandamento. Inclusive, nós somos perdoados na mesma medida que perdoamos o próximo. É isso que pedimos na nossa oração do Pai Nosso, não é? Mas não quer dizer que seja fácil. No livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, ele dá uma dica. Ele fala para que a gente comece com algo pequeno, com coisa corriqueira. Não adianta tentar começar pelos pecados piores. Comece pelos rotineiros, do dia a dia, no trabalho. Uma palavra de bom dia que não foi respondida, uma cara feia, uma fechada no trânsito. Depois você vai passando para o relacionamento com pessoas próximas, com família, amigos, irmãos da fé. Isso já deve consumir muito tempo, mas vai te deixando mais e mais afiado para perdoar coisas maiores. É como se de tanto praticar, aquilo se tornasse uma extensão da gente. Se transforma na forma natural que a gente responde sempre, quase que um reflexo.
Pensando nisso, eu lembro quando eu comecei a dirigir, né? A gente muito inseguro, eu precisava olhar para a alavanca de câmbio, olha para os pedais, embreagem, acelerador, freio. Aí eu pensava, eu tenho que virar o volante, eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que trocar de marcha, tudo isso ao mesmo tempo que eu estou olhando para o pedestre, estou olhando para o motoqueiro, estou olhando para o carro. Era muito difícil, era muito difícil. Mas conforme vai praticando, aquilo vai se tornando cada vez mais e mais natural, ao ponto da gente não ficar pensando em trocar de marcha, a gente apenas troca. Talvez seja isso que Lewis quis dizer. Talvez seja isso que ele quis dizer com praticar. A gente simplesmente perdoa. A gente não fica pensando sobre se devemos ou não. A gente perdoa. É o nosso reflexo. E ele devia saber o que ele estava falando, né? O livro dele, esse livro Cristianismo Puro e Simples, ele foi escrito a partir das mensagens que ele falava na rádio, passando esperança para o povo britânico durante a Segunda Guerra Mundial. O contexto ali era perdão dos nazistas, que era puxado, né, gente? Sabe, o pior acontece é que quando a gente não perdoa, a gente cultiva dentro de nós o desejo de reparação, de vingança. Isso é desastroso, porque acaba nos acorrentando, nos algemando ao pecado que foi cometido. E de tanto conviver com esse pecado, ele nos predispõe para o mal. A gente acaba nos tornando um guardião do inferno do outro. E isso fica fermentando dentro da gente, dentro do nosso coração, aqui na boca do nosso estômago. Isso traz doenças, isso traz reações. E a gente fica imaginando uma forma de causar o mal que se equipare ao mal que a gente sofreu, achando que só assim a gente vai ficar quites. Isso é vingança. E quantas vezes a gente não perdoa e isso mexe na nossa rotina? Quem nunca, depois de receber assim, uma palavra meio atravessada, não disse, tal coisa acabou com o meu dia? E a gente passa o dia todo mal. Alguém peca, nos ofende e perdemos o dia todo, o fim de semana, ou até a semana toda, bravo, remoendo o que alguém disse, fermentando dentro da gente. Quem nunca deixou de ir para um lugar, um encontro, porque determinada pessoa estaria lá e a gente não desejava ver essa pessoa, como se diz, nem pintada de ouro. Quem nunca, depois de terminar uma discussão, lembrou de algo que queria ter jogado na cara do outro e fica pensando, guardando para a próxima oportunidade? Como que a gente deixa a falta de perdão mudar a nossa vida? Moldar o nosso sentimento? E às vezes pecados maiores, quando não perdoados, acabam por moldar até o nosso futuro, nossas escolhas, e construímos um eu diferente daquele que Deus desejou para nós. Quantas histórias de pessoas que foram traídas e nunca mais tiveram um relacionamento saudável? Deixaram que o pecado fizesse morada dentro delas. Não permita, gente, que o mal que fizeram contra você mude seu nome. Transforme quem Deus te criou para ser. Não acredite nessa mentira contada pelo diabo. Deus conhece seu verdadeiro eu. Deus sabe seu nome. Na cultura hebraica, o nome, ele não é só a maneira como te chamam. O nome tem a ver com sua identidade. Com o que você é. E saiba, a sua verdadeira identidade, ela está guardada em Deus. Em Isaías 43, Deus diz, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Não é o pecado que te define, só Deus sabe quem você é. Você é dele, comprado pelo sangue mais caro da eternidade, o sangue do Cordeiro. Amém?
depois disso tudo, é muito importante que a gente entenda também uma outra perspectiva, é de que várias vezes nós somos o vilão de alguém. Nós perdoamos e precisamos do perdão do outro num processo contínuo. Existe uma tendência interna que é de nos enxergar sempre como justos, os corretos. O erro é sempre o do outro. Para o meu erro tem sempre um bom motivo. Quando a gente lê a Bíblia cheia de personagens cheios de defeitos, não é para que a gente aponte para o outro procurando o vilão, e sim para que a gente identifique o vilão em nós mesmos, em nossos comportamentos, em nossas atitudes. A gente tem o hábito, em nossa ótica, sempre de nos colocarmos como a vítima, o lado bom. Nós contra eles, sendo que nós somos a luz e eles são as trevas. Nós os certos e eles os errados. Só que o Evangelho não é isso. Paulo diz em Romanos: o mal que eu não quero, esse faço, e o bem que quero não faço. Sabe, existe uma disposição dentro de nós para o pecado, que está ligado ao centro da nossa vontade, à nossa desobediência, ao nosso orgulho, às nossas forças, que cega a gente para as nossas verdadeiras falhas. E a gente enxerga com muita clareza o cisco no olho do outro e não enxerga a trave no nosso olho. A gente coa a mosca e engole o camelo. Sabe, eu sou semelhante a Caim quando eu vejo a vitória de um irmão e acho que o sucesso dele deveria ser meu, porque eu mereço mais do que ele. Eu sou semelhante a Faraó quando eu exploro o meu irmão, transformando ele num produto, minha propriedade, para o meu lucro, tiro vantagem dele. Eu sou semelhante aos amigos de Jó, quando eu procuro no pecado do meu irmão, no meio da tempestade que ele está vivendo, eu fico procurando um pecado, ao invés de eu simplesmente abraçar ele e chorar com ele. Eu sou semelhante a Jezabel, quando eu tenho um temperamento descontrolado, e eu grito com quem deveria receber o meu amor, a minha compreensão. Eu sou semelhante a Jonas, quando eu acho que bandido bom é bandido morto. E eu fujo de pregar o Evangelho para ele porque lá no fundo eu acho que ele não merece, porque ele é ruim. A gente se esquece. A gente se esquece que Jesus foi batizado por João e nos ensinou que no reino dele a gente serve uns aos outros e que o maior serve o menor. A gente esquece que quando Jesus encontra Marta e Maria na morte de Lázaro, ele não explicou nada, ele não atribuiu culpa a ninguém, ele chorou com elas. A gente esquece que quando ele estava sendo crucificado, Jesus perdoou o ladrão do lado dele e também perdoou os assassinos que o dependuraram ali no madeiro. Porque nós os penduramos lá. Porque foi pelos nossos pecados que ele morreu. O meu e o seu. Para trazer o shalom de Deus. A paz, a aliança. O seu sangue, o sangue do Cordeiro, foi derramado sobre as nossas vidas e trouxe para a gente o perdão definitivo. E quando nós entendemos isso, nós só podemos responder de uma maneira: perdoando. Porque perdoar não diz respeito ao mal que foi feito contra a gente. Diz respeito à cruz, ao sangue de Cristo. Diz respeito à minha nova natureza, que briga com a minha carne todo dia, pelo controle do meu coração, até o dia que ele volta. Então perdoe hoje, perdoe amanhã, continue perdoando. Essa é a missão. Levar a notícia que nós fomos reconciliados com Deus através da cruz de Cristo. E agora tudo pode ser diferente. Não permita que o mal que um dia te fizeram, ou que talvez você tenha feito, defina o teu futuro. Por mais que alguém tenha te roubado, traído, ferido, magoado, isso não define quem você é. Não define mais o seu futuro. O diabo, ele pode tentar te enganar e fazer você acreditar que você merece
vingança, que é o seu direito. Mas isso não é verdade, gente. Abra mão da justiça própria. Ele não tem poder. Ela não tem poder. Ela nunca vai trazer a verdadeira paz. O Shalom de Deus. Abra mão de estar sempre certo. Escolha perder. A verdade é que agora você é liberto através do perdão de Cristo. E não é mais o mal que define quem você é. Sua identidade está em Cristo. E Ele te chama pelo seu nome. E te diz: vem, me segue. Todas as pessoas que receberam os milagres de Jesus já se foram. Os cegos que viram, os paralíticos que andaram, os doentes que foram curados, os famintos que se alimentaram, já morreram. Todos os que beberam o vinho especial das bodas de Caná já se foram. Até a menina, filha de Jairo, e o seu amigo Lázaro, que foram ressuscitados, também já morreram novamente. Todos viraram pó e se misturaram com o pó dessa terra, sabe? Mas o meu Senhor não, porque Ele venceu a morte. Ele rompeu o véu. Ele deixou uma tumba vazia. E restou somente um pano de linho que cobria o corpo dele e um lenço que lhe cobria o rosto. Uma tumba vazia. O corpo do meu Senhor não se misturou com o pó dessa terra, porque Ele ressuscitou. E aqueles que receberam mais do que os milagres, aqueles que receberam perdão e se arrependeram e perdoaram outros, esses, mesmo mortos, viverão. E quando Jesus voltar, com Ele vão reinar para toda a glória, para toda a eternidade. Amém, gente. Obrigado por vocês ficarem aqui. E eu quero terminar essa aula de hoje com uma bênção que Deus deixou para Arão e para os filhos dele, para que abençoassem Israel. E essa bênção está em Números 6, 24. Diz assim: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês, que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê Shalom, a paz. Tenham um bom domingo e levem a paz, gente. Levem um perdão de Deus por onde quer que andarem. Amém? Obrigado.